é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia a todos. É uma grande satisfação abrir essa palestra técnica na Exposibran 2021.
Falaremos hoje sobre o cluster de empresas holandesas na área de tecnologia de barragens. Teremos apresentações de 3 empresas. Meu nome é Wilson Mendonça, eu sou representante dessa missão aqui no Brasil e já gostaria de passar a palavra para o nosso embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, senhor André Driessen. Their international cooperation and positioning on foreign markets. In cooperation between companies, knowledge institutes, cooperação entre as empresas, instituições, governos, tanto em Minas Gerais, Brasil e na Holanda. Nós temos parcerias para enfrentar os grandes desafios da indústria minerária. As oportunidades foram identificadas na área de fornecimentos, equipamentos, máquinas, gestão de resíduos, de rejeitos e tratamento de água, etc. A nossa equipe DDD tem também um suporte de um escritório em Belo Horizonte, desenvolvendo as melhores soluções na direção de um setor minerário mais seguro no Brasil. Aqui vocês estão vendo o infográfico de como que esse cluster funciona. Tem um pacote completo de soluções para barragens mais seguras. O objetivo é mitigar os riscos do ciclo de vida das barragens e também I will give you a short overview of each company before we proceed to the technical lectures from our cluster members. The first company you see in the infographic é a Anteia, que é um grupo que dá soluções de engenharia, serviços de consultoria ambiental em áreas de gestão de recursos hídricos, avaliações de impacto ambiental, infraestrutura e planejamento urbano. A Arenal é a primeira e única produtora de cerâmica de ultrassônicos, espectrômetros ultrassônicos para determinação de densidade, gravidade específica, temperatura e outros parâmetros para a indústria mineradora. Essa terceira firma é de consultoria e em anos recentes dedicada ao monitoramento de diques e barragens, com problemas podendo ser detectados precocemente para segurança de barragens e diques com soluções validadas na Holanda e também utilizadas pelas autoridades locais. A próxima tem um portfólio completo de vasos e também navios de dragas e de dragagem para aplicações mineradoras, com todos os tipos possíveis de dragas, e eles têm 50 anos de experiência com inovação, medidas inovadoras no tratamento e utilização, abastecimento de água. Você pode falar diretamente com os membros desse nosso cluster, através da Exposibran, ou podem nos visitar. Será um prazer recebê-los, podemos programar reuniões, falar de parcerias, de negócios. E agora eu vou passar o microfone
para Renko Dost, que vai falar sobre monitoramento de barragens e dragagem inteligente. E eu espero que vocês tenham parcerias bem-sucedidas no futuro. E agora eu passo a palavra para Renko. Muito obrigado pela sua gentil apresentação. E bom dia, Brasil. Na verdade, aqui na Holanda, nos Países Baixos, estamos já de tarde, estamos em diferentes zonas de horário, falamos idiomas diferentes, mas podemos nos entender porque nós temos a mesma paixão pela mineração e, ao meu lado aqui, da parte de engenharia geotécnica da mineração. Eu sou Renko Dost, eu trabalho com consultoria e eu vou mostrar alguns dos exemplos do trabalho que nós fazemos na Antea para engenharia e projetos em geotécnica. Próximo slide, por favor. Como que eu me envolvi nisso aqui na Holanda? Bem, Antea Grupo é a segunda maior firma de engenharia do país, com mais de 3.500 empregados ao redor do mundo, com a receita, o faturamento de 2,4 bilhões de reais. Um desses países em que a gente opera é o Brasil, é por isso que estamos falando aqui com você hoje, nessa maravilhosa conferência. Vamos agora para a parte técnica. Por favor, o próximo slide. Próximo slide. Então, a nossa conexão com a mining, ou com a mineração, tem a ver com as soluções que a gente busca. Temos suporte para inspeção, projeto, construção, especificações, com modelos in-house. Nós temos essa kit de ferramentas geotécnicas e tudo isso num pacote único, um modelo único com todos os cálculos necessários. Esse kit também inclui todos os diferentes fluxos de dados que vocês podem precisar, reduzindo enormemente o tempo gasto e o esforço empreendido nesses cálculos. Geralmente, isso envolve diferentes ferramentas, diferentes formatos, diferentes arquivos de todos os tipos. Para combinar tudo isso, na verdade, se a gente fosse fazer tudo separadamente, consumiria muito tempo. Então, aqui nós combinamos diferentes modelos de cálculos e aqui vocês podem fazer bom uso disso para assegurar que todos os cálculos necessários podem ser feitos na mesma plataforma, economizando muito tempo. Calculamos que isso seja 70% mais rápido do que métodos convencionais. Reduzimos muito custo também, claro, como consequência, e você também reduz o escopo para erros humanos. Como que a gente pode usar tudo isso? O que você vê aqui é um exemplo de um dique na Holanda. Como vocês sabem, os Países Baixos, como o nome indica, estão em boa parte abaixo do nível do mar. A gente depende e confia nos diques, né? 1/3 do país está nessa área que depende dos diques. Como a gente vai fazer agora com as mudanças climáticas? Nós estamos testando e retestando todos os nossos diques na Holanda e calculando
para as novas condições. Então, nós estamos fazendo isso para, por exemplo, com relação à segurança hídrica, envolvendo altura, estabilidade dos taludes, a canalização, o volume. Nós podemos modelar a situação atual, podemos incluir medidas propostas, por exemplo, aumento de volume de um dique ou substituição de diques com novas dimensões, recalculando a estabilidade e os riscos colocados pelos diques. Com isso, teremos uma boa ideia do que é necessário para fazer melhorias, não apenas no projeto, mas também em relação ao volume de solo exigido, e com isso a gente sabe também os custos que estarão envolvidos. O próximo slide, por favor. Então, nós temos uma cobertura de nuvens bastante grande. Você tem aqui um outro exemplo das nossas ações. Aqui estamos apoiando uma inovação em reforço dos diques, usando ancoragens. Logo depois dessa escavadora, já existem casas. Então, não é comum aqui ampliar o dique, aqui nesse caso. Então, diferentes maneiras têm que ser encontradas para estabilizar o dique. A gente faz isso escavando e perfurando para colocar essas âncoras, essas placas de ancoragem. Isso tem que ser projetado, testado como solução, e agora já foi implementado, aí a gente monitora. Isso é uma maneira boa de testar inovações, e você pode usar isso para diferentes situações. Próximo slide. Esse exemplo aqui talvez seja de grande interesse para vocês, porque nós também calculamos testes de carga, de estabilidade para aterros e também barragens de rejeitos. Nós usamos o Trisoplast, que é um revestimento que pode ser usado nas barragens, reduzindo a cobertura em 90 centímetros. Isso aumenta o volume que você pode utilizar para o aterramento. Então, esses testes de estabilidade de talude, você pode ver se o equipamento pode chegar até ali e fazer os cálculos necessários. Então, a cobertura normal seria 90 centímetros, nós podemos reduzir isso para 7 centímetros. Vocês podem ver o que isso significa em termos de metros cúbicos de aterramento. E para a implementação desse projeto, você cobra ali todos os cálculos necessários. Em Brasil, nós estamos certificados com relação a isso, e o Brasil é um parceiro muito bom para a implementação desse tipo de projeto. Como vocês podem ver, há muitas oportunidades para colaboração conjunta. Podemos ser um provedor de serviços de alta qualidade com o parceiro local no Brasil, reduzindo tempo e custos, e também com outras soluções. E se você tiver outras soluções, entre em contato e a gente vai discuti-las. A gente pode criar uma redução significativa no tempo despendido nos custos usando um modelo único ou unificado. Então, fiquem à vontade para me contactar. Aqui estão meus detalhes de contato.
nós podemos colaborar certamente aqui no Brasil, e isso seria tudo por hoje. E eu volto para o próximo palestrante. Mr. Leon Van Lent. Bom dia a todos. Eu vou trazer algumas visões sobre os nossos equipamentos de dragagem. Meu nome é Leon Van Lent. Eu sou especialista em equipamentos de dragagem, trabalho aqui na Holanda. Trabalho com equipamentos totalmente elétricos. A nossa empresa é baseada na Holanda e temos escritórios também na Alemanha, nos Estados Unidos, na França. Tenho 10 anos de experiência na engenharia e pesquisa e desenvolvimento, especialmente com maquinário pesado. Nos últimos anos, trabalhando com equipamentos de dragagem, especialmente com aplicações na mineração. Como a gente aborda o seu projeto? Se a gente tem um pedido, a gente precisa de certos subsídios de parte do cliente. Nós temos que saber as características do solo e dos rejeitos a serem dragados, granulometria, grau de compactação, estabilidade. Também temos que saber das profundidades, dos sólidos, a qualidade da água, a disponibilidade da água, restrições ambientais, modo de processamento e também as distâncias e alturas geodésicas. Olhando os detalhes, temos vários métodos, dos quais a gente pode escolher o mais conveniente. Vamos começar com esse aqui, que é o baseado em terra firme. Temos uma máquina que opera a partir da terra e faz a escavação. Temos escavador anfíbio também, submergível, ou grafa. Ele pode ser usado em solos menos estáveis e onde tem menos água disponível. Temos também a draga flutuante, de caçambas, então, eles também têm equipamento de rastreio a bordo, tem a correia de transporte. Temos também a draga de sucção com material mais fino. Nós podemos movimentar a máquina. Temos também a draga de sucção a jato. A gente usa um tipo de bombeamento especial. E temos esse que é de clamshell, como a gente chama, seria uma de concha, que pode fazer a bordo o peneiramento e depois descarregar o material por correia transportadora. Aqui nós temos um caso em que trabalhamos para uma empresa na Áustria, IWERK. Tínhamos que trabalhar com sedimentos finos, mas que também incluíam pedras e resíduos de madeira, com um nível de ruído extremamente baixo e ciclos totalmente automatizados. A solução aqui foi a draga do tipo concha. Escavando um material, a gente separa as grandes rochas e restos de madeira do material mais fino e depois a gente bombeia isso sobre a barragem em containers a jusante
e através de uso de caminhões, tudo isso é retornado ao próprio rio. Isso aqui é um caso em que trabalhamos na Colômbia, em Mineiros. Tínhamos que dragar material de arenoso, compacto, e brita e também cascalho, né, com essas medidas, com a descarga numa planta de processamento. A gente estava trabalhando, na verdade, com cabos. Há uma profundidade bastante substancial, altamente automatizado esse processo para alimentação contínua da planta e também uma sala elétrica condicionada por unidades de corrente alternada. Isso é um caso que a gente trabalhou em Congo, no Congo, na África, com sedimentos finos, bem em frente da barragem. Não havia equipamento disponível para içamento e usamos essa draga de sucção a jato totalmente em containers e transportando diretamente esses sedimentos bombeados de volta ao rio principal, que é o rio Congo, né? Que foi ali era descarregados esses sedimentos. O nosso equipamento de dragagem também pode ser atendido para esse sistema de monitoramento 3D, com visualização em 3D em tempo real, o que acontece ao nível da superfície da água ou sob a superfície. Temos imagens do que está acontecendo, temos também isso pode ser expresso nos mapas do Google, quando você tem material derramado, por exemplo, você pode ver isso na tela, e você pode voltar lá e escavar aquele material que foi detectado. Temos uma grade bastante precisa, que chega a 25 centímetros, e usamos 3D e visões em seção. Além disso, nós temos controles remotos e automação do Making Waves, que monitora e opera a partir de uma localização remota. Você pode operá-lo manualmente ou em modo automático. A dragagem pode operar de maneira totalmente automática, ou dados da planta de processamento podem ser incluídos também no sistema de controle, com um processo completo. Podemos instalar também sistemas CCTV para controle visual da draga, e isso é bastante adequado quando se trata de dragar lagos tóxicos. Temos também esse pacote Dredge for You, que é um pacote de serviço remoto. Temos a solução de problemas remotamente provido, otimização de processo usando bombas a vácuo, RPM e densidade de polpa, com consultoria e também planejamento de manutenção preventiva. Próximo slide. Então, muito obrigado por sua atenção. Agora eu passo a palavra para Oni. Thank you, Leon. Muito obrigado, Léo. Meu nome é Oni Rosen, eu sou diretor da Intec.
A Intec é uma firma de consultoria holandesa com base em Amsterdã. E veja bem, aqui eu estou na sala de concertos de Amsterdã. Não, isso é só um quadro atrás de mim. Bom, o que vocês veem aqui no slide é uma paisagem típica da Holanda, com um moinho de vento, um dique logo em frente ali, com o rio. Isso, na verdade, não é uma fotografia normal. Isso é o resultado de meses de medições e monitoramento do dique. O que vocês estão vendo aqui são milhões e milhões de pontos de laser que medem as movimentações do dique ao longo dos meses. A quantidade de informações que a gente tem nessa sessão é impressionante. Esse é um dos diques que a gente está monitorando aqui na Holanda. E o próximo slide, por favor. Nós também desenvolvemos todos os tipos de sistemas com sensores para monitoramento dos nossos sistemas de diques aqui na Holanda. Você tem aqui o caso de fibra ótica, medições remotas, sistemas remotos de monitoramento. Esse aqui é um sistema de monitoramento a laser em 3D que temos usado para monitorar e acumular todas as informações relativas aos diques que a gente monitora. Aqui está um caminhão de monitoramento, aliás, um Jeep, né, de monitoramento. Próximo slide, por favor. Quase 30 anos atrás, a gente começou aqui na Holanda a desenvolver novos sensores junto com o governo holandês. Testando esses sistemas de sensores, a gente precisava de um lugar ali onde a gente pudesse construir diferentes tipos de diques com diferentes aterros. Isso é muito importante para a Holanda, como já foi mencionado, porque boa parte do território holandês está abaixo do nível do mar. Nós temos milhares de quilômetros de diques. Se a gente quiser ficar com os pés secos, a gente tem que ficar monitorando os diques. É por isso que o governo investe 60 milhões de euros para o desenvolvimento de sensores capazes de monitorar os diques. Próximo slide, por favor. Próximo slide. A gente, ok. A gente mede diferentes condições, inclusive condições de piping, que é erosão interna dos taludes. Nós temos aqui 2 reservatórios e aqui uma barragem logo em frente. Estamos testando as maneiras de falha, os modos de falha dessa barragem, inclusive esse piping. Então, nós usando ali a tecnologia de sensores para monitorar esse fenômeno do piping. Isso aqui são medições infravermelhas. Vocês talvez consigam ver ali em cima o reservatório e aqui na frente o dique. Isso é o estágio final de um teste que a gente fez com esse dique. Pode começar o filme, por favor? Então, o que vocês podem ver é um exemplo dos 250 mil tipos de medições que fizemos aqui em relação à temperatura, que são feitas de modo bastante frequente. Desse modo, nós criamos essa imagem que vocês estão tendo. Bom, não é, na verdade, uma imagem, mas estamos fazendo a medição da temperatura, nesse caso, avaliando o piping ou erosão interna. Próximo slide, por favor. E após os testes, nós prosseguimos com o sistema de sensores. Temos uma solução móvel, nesse caso, em um veículo. E agora, nesse momento, temos esse sistema para monitoramento de diques. E
nós utilizamos LiDAR nesse caso e geralmente abordamos 60 quilômetros de diques em um dia com essa solução. Então, a medição é bastante eficiente nessa alternativa específica. E com esse monitoramento, nós conseguimos gerar muitos dados, e ao avaliarmos esses dados, por exemplo, vocês podem ver um exemplo aqui, que temos os dois lados, e você está vendo vários pontos em verde na parte superior dos diques. Alguns deles são amarelos, como vocês podem ver. Então, vejamos aqui no próximo slide, vocês podem ver que, na verdade, estamos vendo a taxa de percolação e provavelmente erosão interna também, que esteja ocorrendo aqui na direção, no entorno do dique. E nesse próximo slide, se você verificar um dos pontos, você vai ver a imagem infravermelha, que mostra exatamente onde está ocorrendo o fenômeno de piping. Próximo slide. E aqui temos a solução apresentada, é uma solução holandesa, e nós a utilizamos como uma solução móvel para monitoramento de informações e também para esse monitoramento e avaliação de piping. Vocês podem ver aqui um teste que fizemos no mês passado, e nesse caso, fazemos pesquisas e avaliações, sempre visando uma melhoria dos nossos modelos e para otimizar e prevenir o risco de piping. Então, aqui vocês podem ver os locais de testagem no lado direito e no lado esquerdo, vocês podem ver a parte superior do dique, que foi que está alaranjado. Essas são as localizações que identificamos. E eu concluo minha apresentação com esse slide. Eu espero que possamos fazer pesquisas no Brasil também, para que possamos apoiar o Brasil na melhoria da segurança das barragens do país de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, On. Apresentações extremamente ilustrativas, didáticas e muito interessantes. Nós temos que nos conter pelo fato de termos 30 minutos para fazer os questionamentos, portanto, tentarei fazer o máximo possível de perguntas para os nossos colegas. Começarei, portanto, a fazer o primeiro questionamento para a Anteia e dizendo diretamente para o Renko. Em relação, me chamou bastante a atenção, Renko, esse critério de estabilidade, de medidor de estabilidade dos diques, e um tema muito caro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação aos impactos ambientais dessas atividades no ambiente. A minha questão para você haveria algum diferencial desse tipo de tecnologia no que diz respeito a impacto ambiental? Thank you for your question. Muito obrigado pela pergunta. A resposta é que sim, o ambiente é realmente relevante. Na verdade, ele está se tornando mais e mais importante com o passar dos anos. Se você verificar, por exemplo, essas soluções de estabilização de taludes que utilizamos, eu diria que há muitos benefícios para o ambiente devido a várias razões. O primeiro é que, na verdade, não é necessário degradar o dique que está sendo avaliado, porque não é necessário colocar nenhum tipo de contrapilhamento nesse caso, mas esse contrapilhamento acabaria aumentando o volume do dique. Então, isso significa que uma quantidade bastante substancial de material tem que ser, na verdade, removido ali do local. Então, eu diria que esse seria um dos benefícios ambientais, se você utilizar esse tipo de estabilizador que nós mencionamos. E também tem a questão de economia no uso de combustíveis fósseis também, considerando o fato de que é uma solução móvel. E o dique em si também não é impactado, porque, na verdade, podemos considerar também o fato de que, em alguns casos, há árvores ali nos entornos. Então, eu diria que é importante ter muita caução nesse caso e ter muito cuidado, mas eu diria que essas tecnologias ajudam muito a atingir essa margem de benefício para o ambiente. Ótimo, muito interessante. Eu gostaria também, recebemos uma pergunta do senhor Hércules Custer.
A respeito da ROR Hidreco, essa pergunta diz respeito à capacidade, à profundidade máxima, o alcance, né, que as dragas de vocês teriam, e, Leon, eu tomaria a liberdade de acrescentar essa pergunta a outra demanda, que é um desafio considerável aqui no Brasil, que nem sempre, ao se efetuar a dragagem, é necessário entregar esse material, e alguns desníveis são consideráveis aqui no Brasil em algumas plantas. Portanto, nós tivemos acesso ao material de vocês também no que diz respeito a bombas, a produção das bombas para facilitar o transporte desse material dragado. Então, eu queria saber essas duas questões, tanto da capacidade, da profundidade, o alcance das dragas, e também o que vocês poderiam entregar de tecnologia para regiões que possuem desníveis consideráveis, aqui em Minas Gerais, principalmente. Bom, em termos de profundidade, eu diria que podemos chegar até 280 metros, no caso de escavações mecânicas, e em termos de descarga, eu diria que não há limites nesse caso, porque se você usar um sistema de tubulação para descarregar o material, nesse caso, nós temos essas estações de bombeamento, booster, que acabam, na verdade, auxiliando nessa questão da pressão. Então, desse modo, a gente está falando de uma gama de quilômetros mesmo, então os limites não são tão restringidos assim. Então, por exemplo, se você tiver um certo volume de material que deva ser bombeado, você pode utilizar diversas estações booster que auxiliariam nesse quesito. Então, depende muito também do tipo de material que está sendo bombeado, se for um material mais grosso, depende muito da viscosidade, textura e se os sedimentos finos estão presentes também. Então, todos esses fatores devem ser considerados, porque depende bastante do material. E qual foi a outra pergunta? A outra pergunta dizia respeito a... Na verdade, você acabou respondendo as duas, tanto a profundidade quanto a capacidade de entregar os materiais em elevações maiores. Eu acrescentaria uma, então, aproveitando que você está com a palavra, no que diz respeito à questão também de impacto ambiental, da mesma maneira que eu fiz a referência ao Renko, eu queria que você falasse um pouco sobre os diferenciais da empresa, porque nós temos várias regiões aqui no Brasil que esse processo de dragagem, ele é muito sensível justamente por causa do entorno, que é um entorno que não pode, sim, receber trepidação ou oscilações que podem comprometer as comunidades locais. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre os diferenciais de vocês nesse segmento. Ok. Bom, no que diz respeito aos impactos ambientais, eu diria que nós utilizamos eletricidade em nossas dragas, o que significa que não há vibração. O nível de vibração é extremamente baixo e também podemos conectá-las a sistemas de mensuração. Essa conexão pode ser feita também com nossas dragas para monitorar o nível de estabilidade do dique e da draga também. Então, há vários modos na verdade, de estabelecer esse tipo de controle. Então, a gente pode encontrar soluções que sejam viáveis e que estejam de acordo com as demandas de cada situação, mas a ideia é sempre causar o menor impacto ambiental possível. Então, com essa visão, a gente pode ajustar, por exemplo, a caçamba das dragas para manter o material antes de descarregá-lo mesmo. Então, eu diria que é possível adaptar essas questões, utilizando também o equipamento com rodas, para não causar tanto impacto. Então, eu diria que seria interessante verificar as especificidades e também o tipo de material, porque se você utilizar, por exemplo, sucção a jato, nesse caso, você teria a questão da pressão também, que poderia acabar danificando o material em si, poderia gerar uma nuvem de material ali. Então, eu diria que são assuntos que podem ser discutidos caso a caso, e nós fazemos isso. Para cada cliente, nós encontramos a solução
solução ideal para que o ambiente possa ser protegido devidamente e para atender a todos os requisitos. Então, a gente também sempre almeja por essa questão, para encontrar o modo mais eficiente. Então, tubulações podem ser incorporadas à solução, no caso de correias transportadoras também. Eu diria que há várias soluções nesse caso e muito pode ser abordado. Perfeito, muito obrigado, Leon. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta ao ONU sobre a segurança de barragem, uma pergunta um pouco mais geral, depois talvez um pouco mais específica, ONU. Na verdade, eu queria que você nos dissesse como que funciona o seu cálculo, a sua gestão ao trabalhar com risco na administração de barragens. Qual seria o seu critério de prioridade de risco ao gerir um trabalho de monitoramento em barragens? Yes, it's a very good question. É uma pergunta excelente e é uma pergunta bastante relevante também. Bom, nesse caso, o que nós fazemos é o seguinte, nós utilizamos um monitoramento, a gente faz essa classificação, sim, utilizamos satélites, por exemplo, para coletar informações referentes à estrutura, nesse caso a barragem. E sempre que nos deparamos com algum tipo de deformação, isso provavelmente significa que há algum tipo de problema na estrutura. Portanto, nesse caso, seria necessário utilizar outros equipamentos de monitoramento para averiguar e assegurar a segurança da barragem. Então, aqui na Holanda, a gente começa mesmo de cima para baixo. A gente começa com satélite e depois vai mudando e ajustando para outros sistemas. Eu percebi também, na sua apresentação, que vocês utilizam JIPs aí para fazer o monitoramento. Eu queria saber se vocês utilizam outros meios também, como drones, nesse processo de monitoramento, se é algo que ainda está em desenvolvimento. Yeah. Of course, Sim, nós utilizamos drones também, principalmente na Ásia, nós utilizamos drones para esse tipo de monitoramento, mas eu diria que no caso da Holanda, nós temos leis bem restritas no que diz respeito à utilização de drone. Então, no nosso caso, é mais difícil conseguir utilizar de acordo com as normas estabelecidas. Então, nós temos que estar de acordo com os regulamentos. É claro que temos diversos quilômetros de diques na Holanda. É um país pequeno, então é difícil mesmo encontrar um local onde fosse seguro o suficiente utilizar drones. Perfeito. Renko, eu gostaria de retomar um questionamento para você, até falando em nome do grupo de empresas envolvidas nessa missão aí de segurança de barragens. A leitura que eu tenho da amplitude de atividades da ANTEA é que isso acaba permitindo a possibilidade de trabalhar de maneira conjunta com várias outras empresas, e eu uso o exemplo das empresas que fazem parte desse grupo. E eu queria que você citasse alguma possibilidade de parceria que já conseguisse, ou talvez uma visualização de um projeto que você conseguisse enxergar a ANTEA atuando com outras empresas de maneira complementar aqui no Brasil. Bom, obrigado pela pergunta. É excelente receber esse tipo de questionamento. Eu acho que devemos avançar de passo em passo. Eu diria que nós temos já escritórios no Brasil e eu diria que a ideia, na verdade, é que a equipe comece a estabelecer essas conexões mediante suporte técnico necessário para soluções que sejam mais difíceis de alcançar. Então, eu diria que, bom, na verdade, há muitos regulamentos técnicos no Brasil que acabam dificultando essa questão. Eu diria que nós
precisamos estabelecer mais conhecimento sobre como operar no Brasil com o uso de parcerias. Então, eu diria que, por exemplo, no caso do Trizoplast, que foi mostrado na minha apresentação, isso cobre também a questão de rejeitos, de barragens de rejeitos, e os custos são bastante altos nesse caso, principalmente para as mineradoras. E eu diria que, no momento, estamos tendo algumas discussões, e as conclusões são que, para as empresas brasileiras conseguirem implementar esse tipo de tecnologia nas barragens de rejeitos do país. Então, eu diria que seria interessante, nós temos nossos escritórios que estão dedicados a essa questão e esperamos começar a implementar, sim, esses primeiros passos no próximo ano. Ótimo. De maneira até mais prática e ilustrativa, Renko, utilizando um exemplo do nosso próprio cluster, recentemente, por exemplo, uma outra empresa que faz parte do cluster, ela foi até mencionada rapidamente pelo Leon, depois eu passo essa pergunta para ele. A Arenal, no caso, que trabalha com sensores para análise de densidade de polpa, ela, ao meu ver, e também de outros engenheiros, ela teria uma complementaridade, pelas informações que ela consegue traduzir, muito rica pelas atividades que vocês implementam também no aspecto de consultoria de projetos. Então, essa é mais ou menos a minha leitura, o meu questionamento. Ou seja, você também consegue enxergar essa complementaridade com ela ou com outra empresa do cluster no âmbito de dragagem ou de reutilização de água? Qual que seria a sua visão, não pensando em empresas brasileiras, mas pensando nessa complementaridade do próprio cluster atuando em conjunto no Brasil? Sim, eu diria que sim, porque essa questão da polpa e dos aspectos específicos e avaliação, eu diria que o processo de dragagem está diretamente influenciado por isso. Então, é importante ter essa precisão mesmo nas avaliações. E o que fazemos aqui, por exemplo, nós fazemos esse controle com base nos dados que são coletados. Então, há esse controle que é feito, e eu também diria que é interessante, podemos também monitorar a água, os efluentes da planta, as águas residuais para tratamento. Então, na verdade, sim, nós fazemos esse tipo de monitoramento para que possamos tratar também essa água residual que sai das plantas de processamento. Então, eu diria que sim, é possível fazer essa abordagem. Perfeito. E ainda com você, Leon, um outro questionamento, uma outra empresa que faz parte do cluster, que é a Fansonsbeek, ela que trabalha com reutilização de água, um dos questionamentos principais no processo de dragagem é de qual maneira que essa água retirada, quais seriam os fins possíveis que a gente poderia, de alguma maneira, principalmente falando de questões ambientais, reutilizá-la, né, levando-se em conta para aspectos industriais ou para uso da população comum. Eu queria te perguntar se vocês já tiveram experiências nesse sentido, de reutilização de água, e porque, na minha leitura, isso teria um resultado muito interessante, muito sólido no Brasil, levando-se em conta que grande parte dessas mineradoras possuem ao seu entorno comunidades, populações, que de maneira até compensatória seria uma atividade muito interessante para ser executada. Sim, na verdade, nós já provemos essa solução a alguns clientes sobre a questão do uso da água residual. Então, é interessante, sim, preencher essa lacuna de acordo com os regulamentos que estejam em vigor no local, porque, na verdade, trataria-se de prover essa água para a população local, para irrigação ou para outros usos também. Então, sim, isso já foi feito, mas não é parte das nossas especialidades, trabalhar com águas residuais, mas já ocorreu sim, e alguns parceiros trabalham desse modo. Perfeito. Nós temos poucos minutos, eu queria aproveitar o espaço e fazer alguns
mais alguns questionamentos. No caso do próprio monitoramento, a sismicidade, né, como é um termo mais técnico, que tem sido discutido consideravelmente, onde muitas demandas, até de maneira, obviamente, preventiva, né, das empresas em relação às suas atividades, tem exigido, e eu acho que você já teve essa experiência nas negociações com o Brasil, uma complexidade considerável de soluções nesse sentido. Você mostrou na sua apresentação um teste de uma tecnologia, e eu gostaria de te questionar sobre se você consegue enxergar alguma diferença de aplicabilidade do teste que vocês costumam fazer com regularidade, desse teste de ruptura, para os desafios que vocês têm encontrado aqui no Brasil, pelo menos nas demandas com as empresas brasileiras com as quais vocês já tiveram reunião, ou você considera que esse é um tipo de teste que ele poderia ser replicado, ele entregaria uma qualidade, uma credibilidade para a grande maioria das empresas do Brasil que estão nos assistindo agora, por exemplo? You're asking to who? Sobre os testes nos GIGs, os testes que você apresentou com infravermelho, inclusive. Você entendeu minha pergunta? Eu posso reformulá-la, se necessário. Half. You were asking if it's... Bom, se eu entendi bem, você perguntou se seria possível executar testes parecidos no Brasil, não é? No que diz respeito aos infravermelhos. Foi essa a pergunta? Na verdade, eu queria te questionar se os testes são suficientes, levando-se em conta a tipicidade do solo, das complexidades da Holanda em relação aos outros países. Ou seja, é possível entregar credibilidade com esses testes e aplicá-los em qualquer outro país, principalmente no Brasil? Yes, of course, Brazil is not the Netherlands. Bom, sim. Eu diria que é claro que o solo é bastante diferente se você comparar o solo brasileiro com o holandês. Então, é claro que, nesse caso, depende muito dos aspectos do rejeito também, se for mais arenoso. Então, essas características devem ser consideradas, e é claro que você pode, sim, executar esse monitoramento. Você pode utilizar o mesmo sistema no caso de diques, porque eu não acho que não faça nenhuma diferença. Então, no caso, os modelos que você usa para cálculo de segurança, eles devem ser ajustados para barragens de rejeitos, porque os rejeitos, na verdade, eles podem ter aspectos diferentes. Mas eu gostaria de saber se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, claramente. É justamente isso. Já é complexo em si a própria execução do teste, mas eu acho que é a maneira mais eficiente que a gente tem de perceber, de confirmar a qualidade da tecnologia em si, né? Então, acho que era essa a nossa principal dúvida. Bom, eu, em respeito ao tempo previsto, gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, a apresentação, a todos os detalhes, aos esclarecimentos, agradecer também a participação do público que nos viu, a turma que nos deu suporte técnico e também aos tradutores que tornaram essa apresentação mais viável para todos. Muito obrigado e espero que a gente tenha muito em breve uma outra oportunidade com mais novas tecnologias para solução de segurança de barragens. Forte abraço a todos.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.